O Tigrinho e a Blaze são só a ponta do iceberg. Youtubers gigantes e empresas multinacionais, na verdade, passam pano, ocultam ou, no mínimo, fazem vista grossa para um esquema muito pior. Para um verdadeiro submundo bilionário de jogos de azar que tem como objetivo tirar não doce, mas dinheiro de crianças. Você já ouviu falar aí no Roblox? Ele é uma espécie de jogo gratuito, ou na verdade plataforma / ecossistema de jogos, em que usuários anônimos podem entrar lá para criar seus jogos e divulgá-los na plataforma para que outros usuários anônimos, os jogadores, os joguem gratuitamente. No Roblox existe uma moeda chamada Robux, que você compra com um dinheiro de verdade, que é feita para dar acesso a jogos que, porventura, o criador queira cobrar para jogar, ou a itens e vantagens dentro de jogos gratuitos, que muitas vezes podem ser roupas e skins para os personagens, às vezes podem ser vantagens nos jogos, enfim, pode ser qualquer coisa. Você compra lá o Robux pro moleque, ele bota o Robux no jogo e usa aquele dinheiro virtual para comprar itens virtuais dentro dos jogos. E o número de jogos e de jogadores é enorme. Você tem mais de 80 milhões de usuários e mais de 40 milhões de jogos. Tem jogo de RPG, jogo de anime, jogo bíblico, tem de tudo. O ponto aqui é que a maior parte desses usuários são crianças. Pelo menos dos jogadores. E aí, com tanto jogo e tanta gente assim na plataforma, fica meio difícil você fazer uma moderação muito eficaz. E aí acontece que numa plataforma que é majoritariamente utilizada por crianças, começam a aparecer jogos de conteúdos que são meio inapropriados para elas. Tem jogo sobre atos libidinosos na ilha de um certo bilionário de nome que começa com EPS e termina com TEM. Tem grupo terrorista que se aproveita dessa quantidade enorme de gente, da dificuldade da moderação, para fazer comunicação terrorista camuflada dentro dos chats dos jogos, e é óbvio que tem um sistema, um ecossistema inteiro de jogos de azar que depende da plataforma. Ao final do ano passado, em uma reportagem da Sky News, foi feita uma investigação que descobriu uma rede bilionária não, na verdade milionária, de cassinos digitais que não rodam dentro do Roblox, mas usam o Roblox para se promover e usam o sistema de pagamentos do Roblox, a moeda Robux, para rodar uma espécie de cassino virtual, que é mesmo como se fosse uma Blaze, um jogo do Tigrinho, entendeu? O jornal averiguou a participação nesse jogo de azar por crianças de até 12 anos, que muitas vezes jogavam há anos e já tinham perdido centenas de milhares de dólares nesses jogos. Um menino lá em particular chega até a dizer que não sabia o que era o conceito de jogos de azar, que para ele aquilo era só uma oportunidade de fazer um dinheiro extra, foi o que venderam para ele. Ele começou a entrar lá e apostar os Robux dele sucessivamente e ficou viciado. Teve um amigo desse moleque aí que, inclusive, ameaçou a tirar a própria vida depois de perder dinheiro dos pais ali. Mas a coisa, amiguinhos, não para por aí. Não é só no Roblox que a treta fica. Acontece que a internet tem se tornado um ambiente cada vez mais hostil e perigoso para crianças. Ora, tem muita gente desonesta, querendo passar todo tipo de discurso torto e de vender todo tipo de coisa errada por aí. E é natural que, sabendo que crianças muitas vezes passam bastante tempo na internet, muitas vezes por conta dos pais que as deixam lá insupervisionadas, né, sem supervisão nenhuma, tendo isso em vista, não é surpresa que esses elementos mal intencionados busquem se aproveitar de crianças para rodar os seus esquemas esquisitos. E assim eles fazem. Os potenciais perigos da internet para a sociedade como um todo não saem da boca de jornalistas e não somem do discurso público. Normalmente se fala muito do problema das fake news, né? E dessa questão toda da desinformação que abala as democracias, e que suscita um debate que normalmente vai para o caminho da regulação das redes. Eles querem controlar as redes e controlar o discurso, com a justificativa de coibir desinformação, mas com um objetivo que não é bem esse. Se você acompanha aqui o nosso Geoeconomia, a série de vídeos do Arthur, você sabe exatamente do que eu tô falando. Se você não acompanha, tem um card aí, você assiste depois, né? Enfim, o ponto todo é o seguinte, enquanto essa questão da regulação das redes é tratada com a maior urgência, e inclusive por certos influenciadores infanto-juvenil que apoiaram a eleição do governo vigente, foram até na ONU, no G20, discursar sobre a urgência da regulação das redes, enquanto isso não sai da boca dessa gente, esse mesmo influenciador infanto-juvenil já promoveu jogos de azar para o seu público infanto-juvenil. E aqueles que se dizem tão preocupados com o uso da internet para esse tipo de coisa, ao invés de avançar contra esses jogos de azar, já que jogos de azar são ilegais no Brasil, os regulamentaram e pouco fazem para fiscalizar a propaganda que fazem a respeito desses jogos de azar digitais na internet. E esses jogos de azar, estão sendo promovidos não só por esse influenciador, mas por muitos outros influenciadores mirins a crianças mesmo.
causando aí uma série de problemas sociais e levando crianças à depressão e famílias a situações deploráveis. Nós, inclusive, já falamos sobre isso num outro vídeo aqui, sobre a ética ou a moralidade desse tipo de jogo de azar, que também vale a pena você assistir. O estranho não é só que essas pessoas não dizem nada sobre a promoção dos jogos de azar para criança, é que eles não dizem nada também a respeito de conteúdos supostamente infantis, que de infantis não tem nada, que tem temáticas muito bizarras. A toca do coelho aí é bem profunda, inclusive. Se você pesquisar por casos como Elsagate, você vai descobrir toda uma série de conteúdos que usa personagens infantis com uma linguagem infantil e que tem temas como o uso de entorpecentes e atos sexuais e coisas bizarras desse tipo. Esse caso do Elsagate foi muito combatido, especialmente lá fora. Mas conteúdos desse tipo continuam rodando na internet hoje em dia por meio dos famosos Gacha Life. Se você tem criança pequena em casa, você sabe o que é isso. E isso porque a gente não está nem falando da proliferação e da distribuição de conteúdos que são mesmo mais adultos, diretamente para crianças, sem nenhuma maquiagem infantil. O caso da epidemia de fãs mirins da MC Pipoquinha e da Anitta não me deixa mentir, né? E é óbvio que sobre esse problema, nenhum desses maravilhosos e virtuosos reguladores de redes quer fazer alguma coisa. Mas esse não é o foco do vídeo, e nós vamos voltar nisso mais tarde. Agora, vamos nos deter sobre um ponto-chave que, assim, é crucial para a gente entender esse esquema dos jogos de azar para criança na internet, que é a forma como criadores de conteúdo monetizam, ganham dinheiro com seu conteúdo aqui. Não é novidade para ninguém que as pessoas na internet ganham dinheiro com anúncios, como a TV ganhava dinheiro veiculando publicidade entre os seus horários de programação. O que pouca gente se atenta é que esses anúncios que tocam do próprio YouTube, por exemplo, no meio do vídeo, eles dão muito pouco dinheiro normalmente para os influenciadores que produzem vídeos aqui. A maior parte da grana do pessoal costuma vir de publicações patrocinadas, de anúncios que eles fecham por fora com as marcas, né, de campanhas feitas diretamente com elas. E esses patrocinadores que vendem jogos de azar são alguns dos que mais pagam. Tanto é que no ano passado nós tivemos o caso da Blaze, o escândalo que pegou o nosso queridíssimo Felipe Neto, que nós já mencionamos aqui, e muitos outros influenciadores que estão até hoje divulgando esse tipo de coisa. E essa aí é só a ponta do iceberg. Recentemente estourou lá na gringa o caso de um sujeito chamado Tim Martin, ou Trevor Martin, e do seu sócio Syndicate, ou Thomas Castle. Esses dois bonitões aí fazem um conteúdo de streaming a respeito de CS, o famoso jogo de tiro que também já deu polêmica aqui no Brasil. E acontece que dentro do CS você tem um sistema que é o seguinte, você joga o jogo lá, normalmente você joga as partidas de mata-mata, partidas de plantar a bomba, aquela coisa de guerra de terrorista contra terrorista, e aí você tem as armas do jogo. Dentro do jogo, todos os jogadores começam com a pistola. E conforme eles vão progredindo, eles podem comprar armas melhores usando o dinheiro do próprio jogo. E aí, a Valve, que é a empresa que faz o jogo, tem um esquema de skins, em que você pode comprar modificadores que fazem a sua arma ou as suas facas ficarem mais bonitas. O negócio é o seguinte, você não vai lá e compra diretamente as facas ou as armas. Você compra uma chave para abrir uma caixa surpresa que vai vir uma arma aleatória. E aí, essa arma aleatória pode ser mais ou menos rara. E existe todo um mercado que vende ou revende diretamente esses itens mais raros. E são os próprios jogadores que revendem dentro da própria Steam. E aí, porque a API é aberta, você pode listar esses itens em leilões, por exemplo, em sites externos. E você pode utilizá-los como moedas em sites de aposta. E aí, um desses sites de aposta foi fundado pelo Tim Martin e pelo Syndicate. E eles promoviam esse site que eles mesmos fizeram nas suas lives e vídeos. Só que sem dizer que o site é deles. E aí rolou um negócio que foi considerado uma gigantesca fraude. Esse pessoal foi investigado pela Polícia Federal Americana e tiveram muitos problemas legais. Porque, ora, eles estavam promovendo jogos de azar sem necessariamente indicar sua relação com sites e muito do seu público era infantil. A punição para eles foi zero. Apesar da investigação, eles conseguiram se safar. E ainda por cima, com um lucro milionário. Apesar de terem tido que fechar o site depois de lucrar. Isso sem falar plataformas de live stream como a própria Kick, que são plataformas voltadas para o streaming de games, que nada tem a ver com jogos de azar, mas que dependem de uma rede de jogos de azar chamada Stake para ser viável financeiramente. A gente pode até fazer um vídeo só sobre esse caso aqui, se vocês quiserem. Porque essa plataforma opera aqui no Brasil. E apesar de não ter esses escândalos parecidos com o caso do Tim Martin e do Syndicate aqui, o escândalo da promoção de jogos de azar para crianças é notório. O Instituto Alana, inclusive, encontrou pelo menos 10 influenciadores mirins promovendo esse tipo de coisa para sua audiência infantil. Isso aí levanta um questionamento, que é por que raios não há mais fiscalização desse tipo de publicidade?
Por que que o rigor que é utilizado, por exemplo, para com a regulação das redes não é utilizado para com esses influenciadores? E por que que eles não são, de alguma maneira, responsabilizados pelos produtos que eles promovem? É óbvio que a culpa, né, a responsabilidade não é toda deles, porque a própria plataforma que hospeda esse conteúdo também tem sua parcela de responsabilidade. E os pais e a sociedade como um todo, que estão deixando criança na frente de computadores de celular sem supervisão, tem uma parcela da responsabilidade ou da culpa aí. Mas o negócio, meus amigos, é que, assim, por mais que esses casos sejam feios, mesmo que eles sejam completamente proibidos ou resolvidos, a verdade é que o problema é ainda maior que esse, porque você não precisa promover jogos de azar para crianças para tirar dinheiro delas de maneira predatória. Isso porque muitos games que, à primeira vista, nada tem a ver com esse tipo de coisa, na verdade escondem dentro de si mecanismos de monetização predatórios e perversos que são tão ruins quanto. Lembra que eu falei lá das caixas surpresa do CS? Então, essa mecânica não é exclusividade do CS. Na verdade, muitos jogos, aparentemente inocentes, como até jogos de futebol, por exemplo, têm mecânicas parecidas, em que você, ao invés de comprar os seus itens normalmente com dinheiro do jogo, você paga o seu dinheiro real em troca de um dinheiro virtual e compra uma espécie de bilhete de loteria para concorrer aos itens nessas mecânicas surpresa. É algo muito análogo ao sujeito que entra no cassino, compra fichas e com a ficha aposta. No jogo você compra moedas digitais e com essas moedas digitais equivalentes às fichas do cassino, você entra nessas apostas em trocas de itens digitais, que não necessariamente podem te dar um valor monetário no mundo real em troca, né? Enfim, muitos jogos gratuitos como Genshin Impact usam esse modelo de monetização, e jogos pagos como FIFA e Call of Duty também o usam. E o problema aqui é que na hora de implementar essas mecânicas, os caras são meio sacanas e usam de diversos mecanismos psicológicos para tentar deixar o usuário viciado em gastar dinheiro nisso. O próprio Gamble Aware, que é um instituto que luta contra essa questão dos jogos de azar e faz conscientização a respeito dessas coisas, fez um estudo universitário aí em que eles descobriram que, apesar da maioria dos jogadores não ter problemas com vício, né? Pelo menos 5% dos jogadores que entram em contato com essa mecânica de loot box são considerados jogadores problemáticos, com algum tipo de vício. E os mecanismos que levam a esse vício são muito semelhantes aos que são utilizados nos jogos de azar. E quando você para olhar o funcionamento dos cassinos, aqueles que tem em Las Vegas, por exemplo, na vida real, ou que tem nos cruzeiros, você vai descobrir que o modelo de monetização deles é exatamente esse. Eles têm pessoas normais que entram lá e não gastam muito dinheiro, e o lucro real deles, onde eles ganham dinheiro de fato, é nos 5% de jogadores problemáticos, que são as baleias. E nos jogos de videogame, com essas mecânicas surpresas, é exatamente assim. Isso mostra duas coisas. Primeiro, esse negócio se parece muito com jogos de azar. E segundo, essa mecânica não é bem muito popular entre os jogadores. Eles não gostam dela e não engajam com ela de fato. E ela só é colocada lá para predar sobre pessoas com psicológico vulnerável e lucrar desproporcionalmente em cima delas. E o que é um pouco agravado quando você para pensar que crianças estão em jogos de classificação indicativa livre sendo expostas a esse tipo de coisa o tempo inteiro. Interessante, né? Muitos dos defensores das tais mecânicas surpresa argumentam o seguinte, que elas, né, as loot boxes, essas caixas, essas roletas, etc., elas não são muito diferentes do que seria um Kinder Ovo ou um pacote de figurinhas. Mas a verdade é o seguinte, quando a criança compra o Kinder Ovo, o próprio chocolate já tem em si valor para ela. E o brinquedo que vier ali dentro, independente do qual seja, mesmo que ela seja uma colecionista, ele tem também em si valor. No caso do pacote de figurinhas, não existem, por exemplo, algoritmos que são minuciosamente arranjados para tentar fazer a criança ficar o mais viciada possível na abertura dos pacotes, como tem no caso das loot boxes. E não há também aquele nível de estímulos visuais e pressões que o próprio ambiente online cria na cabeça do jogador, no caso do álbum de figurinhas. Então, assim, é uma coisa muito menos predatória. Alguns países no mundo se atentaram para esse mal e têm regulamentações bem pesadas até em relação às loot boxes, né? O caso mais famoso, por exemplo, é o da Bélgica, que as proibiu completamente. E por mais que em jogos grandes de console, por exemplo, essa proibição tenha tido algum efeito, né? O caso do FIFA é um caso famoso. A verdade é que nos jogos menores, em especial nos jogos de celular, ninguém ligou muito para isso. E, mesmo que tenham ligado, no fundo é um produto digital. As pessoas podem usar um VPN, por exemplo, para burlar a proibição e acessar a versão do jogo que tem as mecânicas surpresas se ela quiser.
Fora que a fiscalização disso é muito difícil de ser feita. Como é que você vai entrar na casa das pessoas para saber qual versão do jogo elas estão jogando? Se elas estão tendo acesso à versão que a empresa adaptou para o país ou à versão internacional que é cheia dessas coisas? É meio difícil de fazer, né? No Brasil mesmo, tá desde 2022 rolando uma proposta de lei que tem uma regulação/proibição bem parecida com a belga. Mas ela até então não avançou muito. Talvez ela seja digna de debate. Ou talvez você nem precise proibir. Só adicionar uma classificação indicativa maior nos jogos que tem esse tipo de mecânica para que crianças não tenham acesso a eles sem os pais saber, pode ser uma saída viável aí, né? Agora, não deixa de ser estranho, num país como o nosso, que fala tanto de regular as redes, que tem um programa educacional chamado PNE, que está sendo votado para controlar toda a educação das crianças, o que elas estão aprendendo ou deixando de aprender, que está preocupado com a presença dos celulares na sala de aula, ninguém falar disso. É esquisito, né? Parece até que eles não se importam tanto assim com o bem-estar das crianças e mais com outras agendas secundárias. Quem sou eu para julgar? Mas deixando essas questões políticas aí um pouquinho de lado e voltando e aprofundando a nossa questão nos games, você sabia que, na verdade, desde o começo da indústria de jogos, ela foi umbilicalmente ligada à indústria de jogos de azar? Pois bem, a própria Taito e a Sega, que na época se chamava Service Games, começou a sua carreira produzindo máquinas caça-níquel de aposta mesmo, jogo de azar, para serem levadas a acampamentos militares para os soldados jogarem e se divertirem no seu tempo vago, para dar uma desestressada. Nada melhor para curar um estresse pós-traumático e os estilhaços de granadas de fragmentação do que perder uma grana na roleta, né? E aí, enfim, aconteceu o progresso da indústria de videogames e essas empresas japonesas evoluíram e começaram a produzir máquinas de arcade, máquinas de fliperama, como é o caso do Pong e do Space Invaders, que fizeram bastante sucesso. E é bem curioso que há uma semelhança estrutural e visual, né, entre as máquinas caça-níquel e as máquinas de fliperama normal, né? Em todas elas você gasta dinheiro de verdade para comprar fichas e aí você coloca a ficha em troca de tempo de jogo. A diferença é que no jogo caça-níquel você tem sempre a promessa de receber de volta uma recompensa monetária. Enquanto nos próprios jogos normais, que não são caça-níqueis, a própria experiência estética com o jogo é um fim em si mesmo, ela tem valor em si. O sujeito gasta o dinheiro dele para ter aqueles 20 minutos jogando Metal Slug, Rampage, Double Dragon, Street Fighter, enfim. Todos eles têm valor artístico por si mesmo enquanto criação. E além disso, por mais que possa existir um elemento de sorte nos jogos eletrônicos normais, no fliperama normal, a verdade, meus amigos, é que ela é um fator secundário, né? Nesses jogos o jogador tem alguma agência. Ele interfere muito mais no tempo de jogo que ele vai ter. As habilidades dele enquanto jogador têm um papel muito maior. E no caça-níquel, no jogo de azar, ora, quem manda é a programação que o dono da máquina fez na máquina. Quem vai determinar se o sujeito vai ganhar dinheiro ou não é uma pseudo-aleatoriedade digital ali, elétrica, eletrônica. Em um, você tem um jogador, no outro você tem um mero apostador, que está completamente nas mãos da sorte, da fortuna. E a fortuna, meus amigos? Bom, a fortuna sempre causou espanto e o fascínio do homem, né? Até porque o destino, ele é visto muitas vezes como essa força indomável, que se impõe sobre a humanidade, que é impossível de domar e de controlar. É uma força que nos puxa de maneira independente aos nossos desejos. E essa aparente indeterminação da fortuna, do destino, esse mistério, é como que equivalente ao caos, a um emaranhado de possibilidades indomada. E o jogo de azar, ele apresenta uma tentação, né? Ele meio que dá ao ser humano um gostinho da possibilidade de domar esse caos e ainda ser recompensado materialmente por isso. E ao mesmo tempo, ainda dá aquela pequena adrenalina, aquela sensação do perigo iminente. Ele pode ganhar alguma coisa, mas ele pode perder tudo. E isso, meu amigo, tem uma força psicológica tremenda. Até porque ela está se aproveitando de uma inclinação natural nossa, né? Todo homem depende, entre aspas, da sorte, do acaso, se você for pagão e não acreditar na providência, né? E essa relação com o indeterminado, essa tensão, ela meio que nos prende até o fim da vida. E o jogo de azar, ele meio que condensa essa tensão que nós temos naturalmente no nosso dia a dia em pequenos microciclos de esforço barra de recompensa, ou pelo menos de tensão e recompensa, barra tensão e perda, enfim. Essa sensação de corda bamba, ela meio que irradia o espírito humano. E aí vem o fator da facilidade.
Nós estamos num país em que fazer negócios não é fácil, em que as pessoas que abrem as suas empresas, né, pensando aqui que as micro e pequenas empresas geram a imensa maioria da renda e a maior parte dos empregos formais no país, né, as pessoas que empregam a maior parte das pessoas e que geram a maior renda do país, que são por meio dessas microempresas, elas têm uma grande chance de falir. Porque a maior parte dessas microempresas vai à falência nos seus primeiros anos, antes dos 5 primeiros anos. Junte-se a isso o fato de que as coisas têm ficado cada vez mais caras e que a situação econômica das pessoas tem ficado cada vez pior, e a tentação de querer resolver a sua situação material e financeira de uma maneira fácil se torna cada vez maior. E o jogo de azar, ele oferece essa tentação, essa possibilidade. Ele tem aquele apego do fique rico fácil e rápido, sabe? E essa facilidade da aposta, ela é um atrativo muito grande e ela é muito amplificada no jogo de azar digital. Porque enquanto num cassino, num caça-níquel, você precisa se deslocar da tua casa e até um lugar suspeito, presencialmente, com a cara lavada, né? Comprar a ficha e ir lá e apostar, no Tigrinho, meu amigo, você pega o celular, faz um Pix e aposta. Pega o cartão, faz a transação e aposta. O cartão não precisa ser nem seu, no caso da criançada, né? Pega lá o cartão do pai que já tá salvo e pau, gastou o dinheiro. E sendo nesse sentido pior que um jogo de azar físico que é ilegal no Brasil, o Tigrinho, né? Ou ao menos essas casas de aposta online estão sendo oficialmente permitidas pelo governo em alguns casos. É uma bizarrice. E aí entra um outro perigo, né? Porque nós temos aí o avanço das IAs e dos algoritmos de predição de comportamento, né? E rodando um algoritmo desses num jogo de azar que é completamente digital, você conseguiria, então, identificar padrões do usuário, né? Os padrões de uso dele, quando é que ele gasta mais, quando é que ele gasta menos, e escorrer, enviar a notificação para ele, né? Estimulando ele a apostar exatamente no horário em que ele está mais propenso a gastar dinheiro. E fazer ele ganhar exatamente no momento em que você sabe, porque você monitorou os padrões de uso dele, que vai fazer com que ele aposte mais. E fazer ele perder quando você sabe que ele tá mais propenso a já parar de jogar mesmo. Então, assim, nem a questão da aleatoriedade física que existe num jogo de azar, num cassino de verdade, você tem presente aqui. E você tem, na verdade, uma coisa muito mais sacana que essa. E esse tipo de mecanismo se aplica também naqueles jogos que usam loot box e que não são, formalmente, pelo menos, jogos de azar. Existe, por exemplo, uma patente da Activision Blizzard, que eles fizeram há muito tempo atrás, que basicamente mapeia o comportamento do usuário, né? Então, imagina o seguinte, o cara tá lá jogando um jogo de tiro. Aí a Activision, o desenvolvedor do jogo, quer fazer com que ele gaste dinheiro. Então, o que ele faz? Na hora de fazer o matchmaking, de escolher contra quem o cara vai jogar online, eles vão lá e fazem o cara cair numa partida contra jogadores que são um pouquinho melhor que eles e que tem itens cosméticos que vem em loot box comprado. Aí então o cara vai lá, joga e perde. Perde pra uma pessoa que tá usando um item raro que vem na caixinha. Aí o que o cara pensa, né? Ele não pensa de maneira explícita, mas ele associa os itens pagos à vitória. Aí ele se sente mais tentado, mais inclinado a comprar. Aí quando o sujeito compra, o que acontece? Ele compra o item e equipa. E aí o sistema de matchmaking do jogo coloca ele pra jogar com um time que é um pouquinho pior que ele e que não tem itens comprados de preferência. Daí, assim que ele comprou, ele vai lá e ganha a partida e joga muito bem. E ele associa o ato de gastar dinheiro com itens cosméticos a vencer no jogo. Então você tem uma manipulação psicológica muito sutil, feita para arrancar cada vez mais dinheiro do cara. Veja, não é um golpe, não é um latrocínio, não é um crime propriamente dito, mas é um negócio no mínimo desonesto, especialmente quando você leva em consideração que crianças, na verdade, estão sendo expostas a esse tipo de mecanismo, né? E olha, eu sei que a regulamentação desse tipo de coisa é um ponto sensível, né, a ser discutido, e que costuma causar muita controvérsia e contenda, em especial quando se trata do acesso de adultos que tecnicamente são responsáveis pelas suas próprias ações a esse tipo de coisa. Mas quando se trata de criança, cara, talvez uma regulação seja mesmo necessária. E talvez nós consigamos chegar a algum consenso aqui. Alguns podem argumentar que a responsabilidade principal é dos pais, e que eles aqui têm que controlar o que a criança está sendo exposta ou não. E bom, até tem uma verdade aí. Mas também é verdade que mesmo que os pais tenham alguma responsabilidade, isso não significa que o restante da sociedade tenha que abandonar a discussão como um todo. E que nós devamos simplesmente abandonar cada uma das famílias à sua própria sorte e deixar o mal que for cair sobre as cabeças delas sem fazer nada. Mesmo que nós não façamos uma proposta por um tipo de controle que substitua ou que seja superior à autonomia e ao controle dos próprios pais, evidentemente. E eu digo isso porque, bom, como nos ensina o velho Aristóteles, a sociedade é feita para o benefício do homem.
E uma das primeiras necessidades do homem é, obviamente, sobreviver. E nós sobrevivemos melhor em grupo do que largado sozinho, no meio de uma floresta. Portanto, daí a sociedade vem e se forma. Ou pelo menos tem aí uma das suas legitimações. E também é verdade que o homem não se compraz só com a sobrevivência. Isso não é o suficiente para ser humano nenhum. O homem também deseja o bem viver, deseja a boa vida. E a sociedade, então, tendo a função de servir ao homem e de existir para o bem do homem, teria por sua função também prover as melhores condições possíveis para que os homens atinjam esse bem viver. Daí surge a noção de bem comum. Olha, eu não tô aqui propondo aquele Estado babá que vai cuidar de cada micro necessidade do sujeito, dando tudo de graça para ele, censurando tudo que parecer desconfortável, tomando controle da criação das crianças. Não é isso. Até porque o mesmo Aristóteles que defende essa noção de bem comum também defende que é o desenvolvimento das virtudes, das qualidades humanas, como a prudência, a própria faculdade da inteligência, a coragem, etc., é que vão formar um ser humano livre, capaz de tomar boas decisões, de não ser oprimido pelas circunstâncias, que vai fazer um homem ser capaz de gerir a si mesmo, no final das contas. O que a sociedade deve fazer é entregar os meios para que os homens possam buscar essas qualidades e se desenvolver, a produzir um ambiente que conduza à formação dessas virtudes, e não produzir deliberadamente um ambiente que leve ao vício e à destruição. Tendo isso em vista, fica aqui óbvio que o problema do jogo de azar não é o jogo em si, e sim o vício nele. E a nossa sociedade não é uma sociedade de autodesenvolvimento de virtudes, é uma sociedade em que as pessoas estão sendo cada vez mais oprimidas e escravizadas pelos vícios. E tendo em vista que o ambiente geral já é assim, e que o ambiente da infância, que seria aquele em que essas qualidades deveriam ser desenvolvidas, enfiar o jogo de azar nessa equação, nesse contexto, nessa sociedade e nesses ambientes, especialmente da infância, sufoca o desenvolvimento dessas virtudes muitas vezes. E faz com que sobre pouco espaço para que os cidadãos se formem cidadãos autônomos e livres, com disciplina e com autocontrole. E essa aí é a raiz do problema, né? Uma sociedade virtuosa que desenvolveu as virtudes cardeais, que tem uma vida centrada no espírito, nessas capacidades elevadas, ela não teria problema com jogos de azar. Não se viciaria nele. Esses cidadãos não se deixariam enganar por influenciadores desonestos. E muitas vezes nem elevariam à fama e à posição de influência gente como esses influenciadores. E, francamente, também não cederia a essa tentação vã de resolver todos os seus problemas materiais no tigrinho, né? Ora, e se num sistema de livre mercado o que as empresas buscam é o lucro, o sinal verde para a implementação desse tipo de mecânica em jogos e para esse tipo de jogo de azar rodar por aí, até para a criança, vai criar um gigantesco incentivo para que as empresas implementem esse tipo de coisa, mesmo que isso signifique a destruição dos outros. Com tudo isso em mente, nós percebemos que tanto a questão da loot box, das mecânicas surpresas nos jogos, quanto a questão dos jogos de azar do tigrinho, não deve ser pautada por um pânico moral, pelo escândalo, e sim pautada a partir da noção de qual tipo de homem nós queremos formar, que tipo de sociedade queremos construir, que tipo de indústria nós queremos para a nossa nação, para a nossa civilização. E no Brasil, os influenciadores e comunicadores que tratam desse tipo de tema estão pensando num projeto de formação de civilização? Estão pensando na formação do homem, na formação do próximo? Os legisladores e reguladores legislam tendo em vista o bem comum ou os seus próprios projetos políticos pessoais? E aqueles que dizem querer colocar tudo nas mãos do mercado? Que tipo de sociedade você acha que eles vão gestar? Uma sociedade que busca o lucro acima de tudo? Ou uma sociedade de formação de valores e virtudes, etc, etc, etc? Fica aqui a questão para você pensar. E, enfim, é isso aí. Se você quiser saber mais sobre a moralidade ou não do jogo de azar, assiste esse vídeo aqui que eu falei, que eu fiz, que é sobre o tigrinho. E é bem legal esse vídeo, tá? E não nota o cenário diferente, não. Eu tive que gravar em casa hoje, porque caiu uma árvore na frente do estúdio e destruiu os fios lá de energia, tudo. E acabou que não dava para gravar lá. Eu gravei aqui à noite, porque eu fiquei o dia inteiro enrolando e fazendo outros trabalhos, e agora o editor vai se lascar pra editar esse negócio. Desculpa.